Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje iremos aprender sobre os glicídios. Lembrando que estamos estudando a parte de bioquímica, certo? E estamos vendo substâncias inorgânicas e orgânicas. As substâncias inorgânicas acabamos de ver, que são água e sais minerais, e a partir de agora a gente estuda substâncias orgânicas. Só substâncias que estão presentes e fabricadas apenas nos organismos vivos. E o primeiro grupo de substâncias orgânicas que a gente vai estudar hoje são os glicídios. Os glicídios também são conhecidos como carboidratos e açúcares. Então vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de substância orgânica, como ele é fabricado e qual sua utilidade para os seres vivos. Primeiramente, a fórmula básica dos glicídios, vou chamar assim de carboidratos, é CH2O. O que eu quero dizer com isso? A cada molécula de carbono e oxigênio, eu terei duas de hidrogênio. Por exemplo, se eu tiver duas moléculas de carbono, então eu terei 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. A cada molécula de carbono, eu multiplico por 2 o número de hidrogênios. Se eu tiver 3 moléculas de carbono, será 6 de hidrogênio e 3 de oxigênio. Se eu tiver 4 moléculas de carbono, será 8 de hidrogênio e 4 de oxigênio. Tá bom? Então, essa é a fórmula básica dos glicídios. Para cada molécula de carbono e hidrogênio, ou melhor, para cada molécula de carbono e oxigênio, eu tenho 2 de hidrogênio. Uma propriedade dessas moléculas é que elas são solúveis em água. Todo carboidrato consegue se dissolver na água. E, em geral, ele tem sabor doce. Vou dar um exemplo para vocês. Os carboidratos, eles são fabricados por plantas, através da fotossíntese. Então, a maior parte do alimento que vem das plantas pode ser considerada carboidrato. Quer exemplos? O feijão, o arroz, são sementes que vêm das plantas, logo são ricas em carboidratos. O pão, que a gente está vendo nessa imagem, o pão vem de onde? Como é que ele é fabricado? Ele vem do trigo, e o trigo é uma planta, então é um carboidrato, certo? O açúcar branco que vocês consomem em casa, que serve para adoçar mais ainda os alimentos, vem de onde? Vem da cana-de-açúcar. Logo, o açúcar branco, que a gente chama de açúcar branco, é um carboidrato, tá bom? Então a gente pode ampliar isso para vários tipos de alimento que a gente constitui na nossa mesa. O milho, por exemplo, é um alimento que vem do vegetal, é um carboidrato. O cuscuz, que vem do milho, é um carboidrato, e assim por diante. O carboidrato ele tem duas funções para os seres vivos. Ele é energético ou estrutural. O que significa? Todo carboidrato que a gente consumir, ele vai nos dar energia. Ele vai funcionar como fonte de energia. Vai ser o combustível para os seres vivos. É por causa do carboidrato que vocês estão assistindo a sua aula. É por causa do carboidrato que eu estou ministrando essa aula. Uma outra função do carboidrato é que os carboidratos eles são estruturais. O que isso significa? Significa que todo carboidrato pode fazer parte da estrutura de um ser vivo. Por exemplo, aqui a gente pode ver nessa imagem um inseto trocando de exoesqueleto, trocando o seu esqueleto. O que vocês chamam vulgarmente trocando de pele, tá? Mas esse é o esqueleto do inseto, um esqueleto externo. Esse esqueleto externo do inseto, na maior parte dele, é feita por um carboidrato, um polissacarídeo, chamado de quitina. Um carboidrato chamado de quitina.
Então, além de dar energia aos carboidratos, eles também podem fazer parte da estrutura do corpo. Toda vez que eu estiver falando agora de, olha só, a substância orgânica tem função energética, significa que dá energia. Tem função estrutural, significa que faz parte da estrutura do corpo. Tá? Então, os carboidratos, ou também chamados de glicídios, eles têm essas duas funções. Tudo bem? Agora vamos ver como os carboidratos são classificados. Carboidratos que são feitas de uma só molécula, gente, a gente vai chamar de monômero, tá? Carboidratos que são feitos de uma só molécula são chamados de monossacarídeos, tá? Mono vem de uma, sacarídeos vem de açúcar, é feito de uma molécula de açúcar. Vou dar um exemplo para vocês. Veja bem, lembra daquela fórmula que eu dei para vocês que é carbono, aí a cada molécula de carbono eu tenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso é uma molécula, isso é um monossacarídeo, é um monômero, tá? Então, os monossacarídeos são classificados de acordo com o número de carbonos. Por exemplo, monossacarídeos com 3 carbonos. 3 carbonos, eu vou ter quantos hidrogênio? 2 vezes 3, 6. E quantos oxigênios? 3. Então, monossacarídeos feitos de 3 carbonos são chamados de trioses. Tri vem de 3, ose vem de açúcar. Carbono é um açúcar feito com 3 carbonos. Agora, um monossacarídeo feito com 4 carbonos. A gente vai ver agora. C4, 4 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou ter? 4 vezes 2, 8. Quantos oxigênios? 4. Então, eu aqui tenho uma tetrose. Tetra vem de 4, certo? Ose vem de açúcar. Vamos ver um monossacarídeo feito com 5 carbonos. Com 5 carbonos, galera, vai ser assim, ó. 5 carbonos, C5. 5 vezes 2, vamos ver quantos hidrogênios tem. 10. O5. Carboidratos monossacarídeos feitos com 5 carbonos são chamados de pentoses. Tá bom? Penta vem de 5, ose vem de carbono. O de 6, do mesmo jeito. C6. 6 vezes 2, 12. O6. Monossacarídeos feitos com 6 carbonos, hexose. Hexa vem de 6, ose de açúcar, carbono, melhor dizendo. Hexa vem de 6, ose vem de açúcar, carboidrato, tá bom? Então, todo monossacarídeo ele é classificado de acordo com o número de carbonos. Se tem 3 é triose, se tem 4 é tetrose, se tem 5 pentose e se tem 6 hexose, tá? E aí a gente vai ver uma coisa bem importante. Os carboidratos que eu quero que vocês prestem atenção são os de 5 carbonos, uma pentose, e os de 6 carbonos, a hexoses. Carbonos de monossacarídeos de 5 carbonos, eles são representados pelos que compõem, os açúcares que compõem o RNA, que é aquela molécula de base genética de uma única fita, tá? E os açúcares do DNA, que ele tem 2 fitinhas aqui, ó. Ok? 2 fitas. Então, as pentoses do RNA serão chamadas de ribose. Para vocês aprenderem o nome, lembra, esse nome aqui começa com que letra? Ribose começa com que letra? R. Então, é o açúcar do RNA. Como é que é o nome do açúcar que compõe o DNA? É a desoxirribose. Esse nome começa com que letra? D.
Então, é o açúcar do DNA. Tá bom? Só para vocês aprenderem. Pessoal, vamos contar aqui o número de carbono. Cada pontinha dessa aqui é um carbono. Tá? Cada pontinha dessa aqui, ó, é um carbono. Então vamos contar. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não contamos porque está representado pelo oxigênio. Tá? Então tem 5 carbonos. Se tem 5 carbonos, é chamado de quê? Pentose. Tá? É um monossacarídeo chamado de pentose. Por que monossacarídeo? Porque é apenas uma molécula. Se eu juntasse esse número 1 com esse número 2, seria 2 moléculas. Só que eu estou contando eles separadamente. Agora vamos ver esse daqui. Vamos ver quantos carbonos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Não conta com o oxigênio da parte de cima. Tá? Se tem 5 carbonos, é uma pentose. Nesse caso aqui, a ribose é o açúcar do DNA ou do RNA? Aí você vai ver, começa com a letra R. É o açúcar do RNA. Esse outro, desoxirribose, é o açúcar do DNA ou RNA? Você vai logo ver, começa pela letra D. Então, é o açúcar do DNA. Tá bom? Vamos contar o outro lado, vamos ver que classificação a gente dá para esses monossacarídeos. Quantos carbonos eles têm? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conta esse oxigênio. Então, se tem 6 carbonos. 6 carbonos, então é uma hexose. Certo? Uma hexose. E aqui tem as hexoses principais que a gente tem que entender. Temos a hexose chamada galactose, são os açúcares mais simples da natureza. Tem a hexose chamada frutose, esse é o açúcar mais simples da natureza que a gente consegue perceber o gosto deles, pessoal. É o açúcar natural das frutas. O docinho da maçã, o docinho da laranja, o docinho das frutas em geral, tem esse açúcar chamado de frutose. O docinho da banana. Então, é o açúcar mais simples e mais natural da natureza. É o açúcar das frutas. Vamos contar o número de carbono? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, professor, só tem 5. Não, olha aqui embaixo. 6. Tá bom? Temos 6. O carbono aqui embaixo. Aqui. Esse outro lado também, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é a glicose, a famosa glicose. Se tiver com excesso dela no sangue, você é um diabético. Se tiver com pouca glicose no sangue, está faltando energia para o seu corpo. Por quê? É através da glicose que a gente quebra ela e obtém energia para viver. Quebrando a glicose, a gente tem energia para sobreviver. Vamos adiante. Eu falei a vocês que a gente acabou de ver os açúcares feitos com uma molécula. Agora a gente vai ver os açúcares feitos com 2 moléculas. Olha só. Cada anelzinho desse é uma molécula de açúcar. A gente tem uma, olha, 2 moléculas. Então a gente vai falar agora dos açúcares que são feitos por 2 moléculas. São chamados disacarídeos, certo? São os glicídios disacarídicos ou disacarídeos. Di significa 2, sacarídeos, açúcares. Bem, eles são feitos pela junção de 2 moléculas.
Lembrando que toda vez que a gente junta as moléculas, a gente perde uma molécula de água. É o que a gente chama de síntese por desidratação. Por exemplo, eu juntei essas duas moléculas, a molécula A com a molécula B. Quando eu juntei elas duas, eu perdi água. Eu perdi uma molécula de água, uma molécula de H2O. Qualquer coisa, revejam a aula sobre água, como a água participa das reações, certo? Então vamos adiante. Gente, quando eu junto uma molécula de glicose, que é uma hexose, com outra glicose, eu gero uma molécula chamada de maltose. É o açúcar dos cereais, do malte que faz a cerveja, o açúcar das sementes, tá? Do trigo e assim por diante. Quando eu junto uma glicose com uma frutose, eu tenho a famosa sacarose. É o açúcar da cana-de-açúcar, que faz a rapadura. É o açúcar que faz o açúcar branco que a gente usa, tá? Então, assim, sacarose está presente na cana-de-açúcar e é bastante utilizada na nossa indústria culinária. Quando eu junto glicose mais galactose, eu formo o açúcar do leite, o carboidrato do leite, chamado lactose, certo? A lactose, o açúcar do leite. Esse é um açúcar bastante famoso porque tem pessoas que não conseguem digerir esse açúcar dentro do nosso corpo. Ou seja, toda vez que a pessoa vai tomar o leite, dentro do leite tem a gordura do leite, fora a gordura do leite tem as proteínas do leite, como também tem o açúcar do leite, o carboidrato do leite. E o carboidrato do leite é a lactose. Tem pessoas que não têm uma enzima que destrói essa lactose. Não tem um aparelho dentro do seu corpo que destrua essa lactose para assim absorver a energia que está dentro da glicose. Essas pessoas que não conseguem destruir essa glicose, elas têm intolerância ao leite. E normalmente o açúcar do leite causa alergia. A pessoa tem muita diarreia, muitos gases e até inflamações severas no intestino delas, tanto no intestino grosso quanto no intestino delgado. Pode chegar até levar à morte em alguns casos. Agora eu vou falar dos carboidratos mais complexos, os feitos de várias moléculas de açúcar, incontáveis. São os polissacarídeos. Poli vem de vários, sacarídeos vem de açúcar. Ou seja, são carboidratos feitos de várias moléculas de açúcar. E lembra do seguinte, um monômero é uma molécula menor, é a menor molécula. E qual é o monômero dos carboidratos? São chamados monossacarídeos. Eu só colocar o inicial aqui, ó. Monossacarídeos. São carboidratos feitos de uma molécula. Tá bom? Gente, olha só que interessante. Como esses carboidratos, os polissacarídeos, são feitos de vários monossacarídeos, ou seja, eles são feitos de vários monômeros, eu posso dizer então que os polissacarídeos são polímeros. Polímeros, poli significa vários, certo? Meros, esse nome meros, significa pedaços. Eles são feitos de várias partes, vários pedaços, tá bom? E quais são eles? Nós temos o amido. O amido é o açúcar de reserva dos vegetais. Toda vez que o vegetal tem muito sol, quando o vegetal é muito exposto a sol, tem muita água, muito nutriente no solo, ele faz muita fotossíntese e guarda a reserva de açúcar na forma de amido, certo? A batata é uma reserva energética do vegetal. A macaxeira é uma reserva energética do vegetal. Porque toda essa parte branquinha é amido, é carboidrato. Tá bom? É a reserva de açúcar dos vegetais. E nós consumimos elas para nos dar energia. Já os animais, quando comem muito açúcar, eles têm que armazenar esse açúcar para, quando faltar energia, utilizar.
ele para dar combustível ao corpo. A reserva de açúcar dos animais e dos fungos, não é só animal que tem essa reserva de energia, é o glicogênio. É diferente das plantas. O glicogênio dos animais fica armazenado normalmente no fígado. Quando a gente tem muito açúcar, nosso corpo guarda esse açúcar no fígado e nos músculos. Tanto no fígado quanto nos músculos. Aí se faltar carboidrato para o nosso corpo, para a gente queimar e virar energia, aí retira do fígado essa energia e retira do músculo essa reserva de energia, o glicogênio. Agora esses dois carboidratos, eles têm função de energia. O amido é a reserva energética dos vegetais e o glicogênio é a reserva de energia dos animais e dos fungos. Já a celulose, os próximos dois aqui, tem função estrutural, vão fazer parte da estrutura do corpo. A celulose é um carboidrato que forma uma estrutura chamada parede celular nos vegetais. Todo vegetal é feito de células, pessoal. Célula é a menor parte viva de um vegetal. Lá na frente a gente vai falar muito sobre esse tipo de estrutura viva, estrutura biológica. Só que parte dessa célula aqui dos vegetais tem uma parede protegendo elas. Uma parede. O nome dessa parede que protege essas células é chamada de parede celular. E é feita de um carboidrato chamado de celulose. Carboidrato chamado de celulose. Tá bom? A celulose é uma parede celular encontrada nos vegetais, encontrada em algumas algas também. Já existe fungos e o exoesqueleto dos insetos, a carapaça dos insetos, ela é feita de um carboidrato chamado quitina. Quitina é um carboidrato estrutural que forma a parede celular dos fungos e a carapaça dos insetos. Olha aqui um inseto. Eu coloquei um inseto aqui para representar a carapaça dele. Toda essa casca dele é feita de vários materiais, mas o material principal é um carboidrato, um polissacarídeo chamado de quitina. Tá bom? Beleza? Então, sobre os carboidratos, gente, é isso. Só que eu coloquei uma coisa curiosa aqui. Essas ovelhas, do jeito das cabras da nossa terra, né, do nosso Nordeste, eles estão se alimentando de folhas. As folhas são ricas em celulose. Celulose é um carboidrato estrutural. Então, dentro do intestino desses animais, aqui dentro, vai ter várias bactérias, vários micro-organismos, certo? Às vezes são protozoários, bactérias, às vezes são até fungos, que eles destroem essa parede celular. Ou seja, destroem a celulose para que esses animais eles consigam absorver a energia dessa celulose, que está bem guardadinha. Mas os animais por si, eles não conseguem absorver. Eles só conseguem fazer isso graças a esses micro-organismos que tem dentro do intestino deles. Olha só que interessante. Toda vez que consumimos alface, folhas verdes, a gente está comendo celulose. A mesma celulose que forma o papel, por exemplo, que a gente escreve. Essa celulose a gente não consegue absorver. Ao contrário desses animais que têm bactérias dentro deles. Nós não temos essas bactérias que conseguem quebrar a celulose. Então, para que serve a folha de alface? Serve para tanto nos dar saciedade, para que a gente coma menos, quanto serve para
deixar nossas fezes mais duras, porque toda essa celulose ela vai sair nas fezes e vai deixar ela com uma consistência mais dura. Então, folhas verdes basicamente servem para isso, tá bom? Eu falo mais das folhas do alface, né? Mas tem outras folhas que tem menos celulose e aí dá pra gente absorver os nutrientes dentro dela, tá bom? A próxima substância orgânica que eu irei falar são os lipídios. Os lipídios, pessoal, eles são bem diferentes dos carboidratos, certo? Os lipídios, eles normalmente são conhecidos como gorduras, óleos, ceras e também os hormônios sexuais. Todo hormônio que nos dá libido, nos dá a vontade de reproduzir, nos dá os desejos sexuais, como também favorece a formação estrutural do nosso corpo, que diferencia o homem da mulher. Todos esses hormônios, o homem da mulher não, desculpe, o macho da fêmea, todos esses hormônios, eles são chamados de hormônios sexuais, eles são lipídios, tá bom? Então, olha só, que interessante. Ao contrário dos carboidratos, que são solúveis em águas, os lipídios não são solúveis em água, não são, certo? Eles não se misturam com a água. E isso é muito importante, porque vai fazer parte da conformação deles em nos auxiliar e auxiliar a vida na Terra. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, olha só. As aves, elas ficam passando o bico em suas penas, porque próximo da cauda delas existe uma glândula chamada glândula uropigiana. E essa glândula uropigiana, ela libera um óleo e aí a ave fica passando óleo nas penas. Olha as gotículas de óleo nesse flamingo. Toda vez que molha eles, esse óleo que está nas penas das aves evita das aves ficarem encharcadas. Como o óleo não se mistura com a água, então toda vez que as aves se molham, as penas vão servir como um guarda-chuva. A água vai bater e não vai se fixar nas penas, porque elas estão meladas de óleo, certo? É por isso que vocês sempre vão encontrar as aves limpando as penas. Elas estão pegando o óleo que é produzido na glândula, perto da cauda, e passando nas penas delas, para evitar que elas se molhem e fiquem encharcadas. É a mesma coisa de você todo dia tomar um banho de óleo. Toma um banho de óleo e entra dentro do chuveiro para ver se realmente a água pega em você? Não pega, não se mistura, tá bom? Esse óleo é extremamente importante para a vida porque evita a desidratação também. Olha só essa fruta aqui. Essa fruta é brilhosa porque existe uma camada de cera, de lipídios em volta dela. Evita que a água que está dentro dessa fruta saia, porque não vai se misturar, vai bater na casca e vai voltar. E evita também que a água de fora desidrate. É claro que isso não dura por muito tempo, né? Mas já é uma proteção. A pele da gente, por exemplo, fica brilhosa quando a gente está suando, porque está cheia de óleo. E esse óleo, essa cera que está em volta da nossa face, da nossa pele, evita que a gente perca muita água, que a gente desidrate mais por causa da temperatura. Logo, gente, os lipídios, pelo que eu falei aqui, já dá para entender que os lipídios ele têm uma função estrutural, eles participam da estrutura do nosso corpo. Eles constituem a estrutura do nosso corpo, certo? Mas também os lipídios eles têm uma função energética. Eles nos dão energia. A primeira fonte de energia que nosso corpo queima são os carboidratos. Se acabar os carboidratos, acabar o glicogênio de nós animais, que é o açúcar de reserva, aí a gente começa a queimar gordura. Os ursos, em geral, eles são animais bem gordinhos, porque normalmente eles passam longos períodos sem se alimentar. E eles queimam toda a gordura do seu corpo. Ou seja, essa energia, essa gordura está favorecendo a energia deles. Os lipídios também são isolantes térmicos. Então servem, quanto mais gordinho for o animal, menos frio ele vai sentir, mais calor ele vai sentir.
tá bom? E aqui eu botei um exemplo para vocês de óleo, que esse óleo aqui, tanto ele nos vai dar energia, quanto vai favorecer a produção de hormônios sexuais, tá bom? Basicamente, os lipídios são formados de ácidos graxos, que é um tipo de substância química, orgânica, e álcool, certo? Eles são ésteres. Então, na nomenclatura de química orgânica, eles são ésteres. Não vou me aprofundar nisso agora, porque não vai fazer parte da aula de biologia, não para o ensino médio. Mas vocês saibam que é sempre a junção de um ácido graxo para um álcool. Quando a gente junta os dois, forma um lipídio. E aí a gente, para retirar a energia deles, a gente tem que quebrar o ácido graxo e o álcool. Agora vamos para as classificações dos lipídios. Os lipídios eles são classificados em glicerídeos, ou também chamado de triglicerídeos. É a mesma coisa, certo? Então, sempre é ácido graxo mais álcool. Varia o álcool, mas é sempre o álcool. Nesse caso é o álcool glicerol. Então, eles são conhecidos como óleos e gorduras, esses tipos de lipídios, gente. Os óleos são as gorduras vindo, os glicerídeos, os lipídios, vindo dos vegetais. São os mais saudáveis, pois são gorduras insaturadas. São gorduras que elas não provocam muitas doenças cardiovasculares. Já os ácidos graxos saturados são normalmente as gorduras animais, as gorduras sólidas. Normalmente faz mal para o ser humano, tá? A gente pega a manteiga da terra, por exemplo. A manteiga da terra é uma manteiga tirada do leite da vaca. Aí tem a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida, por mais que seja retirada de um animal, é uma gordura insaturada. É uma gordura que faz bem. A parte sólida é uma gordura saturada. É uma gordura que faz mal. Então, normalmente é aconselhável que a pessoa só coma a parte líquida da manteiga da terra. E aí a gente vê a diferença aqui de uma gordura saturada para uma insaturada. A gordura insaturada, ela tem duas ligações. Note aqui, ó. É uma gordura líquida. Já a gordura saturada, ela é feita só de uma ligação. Vocês podem ver aqui, ó. Só tem uma ligação. Só uma. Entre um e outro, ó. Uma ligação, uma ligação. Então é uma gordura sólida. Normalmente quando a gente ferve muito óleo, quando a gente frita muito óleo, coloca ele no calor, essa ligação aqui é rompida, uma dessas ligações se perdem e fica só com uma. Ficando só com uma, ela se transforma numa gordura saturada, uma gordura ruim. A margarina, por exemplo, ela vem de óleos vegetais, mas por processos de industrialização, ela se transforma numa gordura saturada. Ela perde essa ligação dupla e fica com a ligação única. E aí é uma gordura que faz muito mal mesmo, porque além de ser saturada, ela passou por processo de industrialização. O óleo, quando é frito várias vezes também, você vai notar que ele vai ficar sólido, então já não presta mais para assar. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Normalmente essas gorduras fazem bem, a gente precisa absorver na nossa alimentação, óleo de azeite e tudo mais. Só que com cuidado e sabedoria. Uma outra classificação de lipídios são os cerídeos, são as ceras. As ceras normalmente servem para hipermeabilizar os seres vivos, evitar de perder água. É tanto que quanto mais calor é o ambiente, quanto mais temperatura for no ambiente, como por exemplo na Caatinga que a gente vê, no Cerrado também, em ambientes bem com temperaturas bastante altas, nós vamos ver folhas grossas e folhas bastante brilhosas, ou seja, com bastante cera. Pode ver as folhas do quintal de vocês. Normalmente as folhas que estão no Nordeste, em ambientes áridos, elas são muito brilhosas. Significa que tem uma grande quantidade de cera, uma grande quantidade de lipídio que serve para evitar
a perda de água. Olha só, gente, a cera de abelha é um outro exemplo, tá bom? A cera que passamos nos móveis é outro exemplo, que serve para evitar que os insetos eles também corroam os móveis, porque além de evitar a perda de água, é uma barreira natural para que alguns insetos não perfurem a folha, alguns herbívoros. Então, além da impermeabilização, tem a questão de uma barreira físico-química, que impede a entrada de insetos que predem as plantas. Tá? Surgiu agora uma coisa que eu não falei lá na parte de carboidratos, sobre o mel, né? O mel de abelha. O mel de abelha é um carboidrato. Porém, lembre-se, carboidratos são alimentos que vêm do vegetal. Então vamos raciocinar comigo. A abelha, para fabricar o mel, ela pega substância de onde? Das flores. Que as flores é o quê? São vegetais. Logo, ainda se classifica como carboidrato. O mel é um carboidrato, porque ele vem dos vegetais. A abelha apenas fabrica ele, certo? Mas quem realmente dá origem ao mel são os vegetais. Porque a matéria-prima vem das flores, é o néctar. Agora vamos falar dos esteroides. Os esteroides são hormônios Agora vamos falar dos esteroides. Os esteroides são uma categoria de lipídio constituído pelo colesterol. O colesterol é um esteroide, certo? E existem dois tipos de colesterol, né? O colesterol está presente apenas nos alimentos de origem animal. Então, assim, não está presente em alimentos de origem vegetal, tá bom? Colesterol só está presente em alimentos de origem animal e tudo que está no animal. Existem dois tipos de colesterol. O LDL, o colesterol ruim. O L aqui vem de low, de baixo, certo? Low density lipoprotein. E significa lipoproteína de baixa densidade. Ou seja, ele vai se fixar nas suas veias, nas paredes de suas veias, entupindo-as. O exemplo aqui a gente tem uma veia em que tem o colesterol em cima, tá? E esse colesterol é um LDL, é um colesterol ruim, e ele entope as veias. Então vocês têm que se ligar nos alimentos que vem LDL, que é o mau colesterol. E temos o HDL, o High Density Lipoprotein, certo? É uma lipoproteína de alta densidade. Olha só, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Tanto um quanto o outro, eles são necessários para a gente. Classificamos um como colesterol ruim, colesterol bom, com relação aos excessos. Normalmente o excesso de LDL provoca esses problemas, uma doença chamada arteriosclerose. E o excesso de HDL também causa problema, mas entre um e outro, quem causa mais problema é o LDL. Por isso que a gente chama de colesterol ruim. Mas em geral a gente precisa dos dois para sobreviver. Tá bom? É a partir do colesterol que a gente fabrica os hormônios sexuais, que são chamados de testosterona e estrógeno. E esses hormônios sexuais são muito importantes para formar as características sexuais do ser humano. Não só do ser humano, como qualquer outro animal que diferencia o macho da fêmea. Tá bom? Por exemplo, pessoas que têm muita testosterona no seu corpo, normalmente tem uma grande quantidade de pelo, a voz engrossa, o pomo da garganta aumenta, os ombros enlarguecem. Pessoas que têm muito estrógeno no corpo, hormônio de maior quantidade feminino, normalmente enlarguece o quadril, a voz fica mais afinada, os seios crescem mais.
Então, esses hormônios são hiper importantes. E é por causa do colesterol que tem a fabricação desses hormônios. Eu vou falar de um problema aqui um pouco sério com relação à aplicação de anabolizantes. Os anabolizantes são medicamentos derivados de esteroides. Ou seja, são colesteróis que podem prejudicar a saúde do indivíduo que está tomando. Eles podem trazer deformidades no corpo, como também podem trazer medidas prejudiciais, como grande inflamação na pele e agravamento de espinhas no corpo. Esse aqui é um corpo infeccionado por muitas espinhas de uma pessoa que usa anabolizante, como também uma deformidade nos músculos. Também as mulheres que usam anabolizantes, elas ficam com redução em gordura, logo a mama é reduzida. Como também existem outros desvios sexuais, como a diminuição do testículo, já que é uma região onde produz testosterona, e com o uso de anabolizantes você vai produzi-los, você vai estar ingerindo sinteticamente, logo estará dizendo para os seus testículos não produzirem mais. E outros problemas de saúde, como problemas de coração e ataques cardíacos. Então, o uso de hormônios em geral, de anabolizantes, eles precisam ser prescritos com a ajuda de médicos, que vão fazer um determinado tipo de acompanhamento, se necessário, você tomar para algum tipo de transformação do seu corpo. Mas fora isso, usar anabolizantes por conta própria pode trazer esses perigos que eu estou mostrando nessas imagens. Duas últimas categorias de fosfolipídios que irei falar são os fosfolipídios, duas categorias de lipídios que irei falar são os fosfolipídios, que são lipídios especiais que existe a parte lipídica hidrofóbica, que logo tem medo de água, né? Assim, não se mistura com água. E a parte de cima, parte da cabeça, que é chamada de hidrofílica, ou seja, que se mistura com a água. Esse lipídio em especial, esse fosfolipídio, ele tem uma característica muito exemplar diante de todas as outras moléculas. É uma molécula que tem uma região que não se mistura com a água e outra região que se mistura com a água. Ou seja, ela é anfifílica, ela tem afinidade por uma coisa e repulsa por outra, certo? E essa molécula de fosfolipídio, essa é a categoria de lipídios especiais, compõe a membrana plasmática. Ou seja, a região da célula que se mistura com a parte interna de água que tem dentro da célula e a parte de fora, o meio extracelular, com água. Ou seja, existe uma parte que não se mistura, que é essas regiões do meio aqui, ó, a cauda, e uma parte das extremidades, a parte de fora e a parte de dentro, que se misturam com água. Isso dá uma precisão para formar um tipo de capa protetora para todas as células. Aqui, por exemplo, nessa imagem é uma célula que a gente pega um pedacinho da estrutura dela e analisa. Quando analisa, a gente vê os fosfolipídios compondo a membrana plasmática. E por último, a última categoria de lipídio são os carotenoides. Os carotenoides são um tipo de lipídio especial que costumam dar coloração aos vegetais, colorações como laranja, amarelo, e essas colorações elas podem substituir por momentos breves a fotossíntese. Essa coloração amarelada dos carotenoides são importantes para fabricar a vitamina A. A vitamina A necessita desses carotenoides.
ou seja, são fabricadas a partir dessa cor alaranjada desses vegetais. Logo, os vegetais de cores bastante alaranjadas ou amareladas são ricos em vitamina A. Por enquanto é só, pessoal. Iniciamos os estudos das substâncias orgânicas e falamos até então de carboidratos e lipídios. Ok? Na próxima aula, daremos continuidade às substâncias orgânicas. Até a próxima aula.